Graça e paz, irmãos e irmãs. Bom dia, um dia cheio da plenitude de Deus. Um dia onde você começa em Deus e termina em Deus e a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Estou muito empolgado, a gente está falando sobre a armadura de Deus. Falando sobre essa armadura para poder fortalecer a nossa vida para resistir no dia mal. A gente precisa oferecer uma resistência para os ataques. Semana passada falamos como superar. Como a gente supera as tentações, as adversidades, os ataques do inimigo. Aqui a gente está pensando agora nessa semana em qual é a maneira que nós vamos nos revestir da armadura de Deus para que possamos permanecer firme no dia mal, resistir tudo e ainda sermos inabaláveis em Deus. Ontem falamos sobre o cinturão da verdade. A verdade são as doutrinas da palavra, que é imutável. É imutável. A palavra do Senhor, as doutrinas bíblicas, elas não mudam. E isso reveste a nossa vida, sabe? O nosso corpo, todas as áreas da nossa vida, da vida cristã, elas são sustentadas pela verdade da palavra. Hoje eu quero falar sobre a couraça da justiça. A couraça era uma peça da armadura romana que constituía em duas partes. A primeira cobria a região do tórax e a outra cobria a região das costas. Essa peça tinha a finalidade de proteger as regiões vitais do corpo. Paulo ele fala desta peça como uma metáfora para falar da justiça, não a justiça própria. Não é, eu aceitei Jesus, porque a gente quer assim, né? Eu aceitei Jesus, agora eu vou colocá-lo contra a parede, ele tem que fazer isso por mim, ele tem que abrir essa porta, ele tem que me dar vitória, ele tem que me dar prosperidade, ele tem. A justiça não é própria, meu irmão. Na real aí, a justiça aqui fala da nossa justificação. Somos culpados. Somos pecadores, mas em Cristo Jesus nós fomos justificados nele. Paulo vai falar sobre isso também em Romanos no capítulo 8, porque aí não há mais nenhuma condenação sobre a nossa vida, nenhum poder, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus. Isso é posicionamento do crente. A gente precisa proteger os nossos órgãos vitais, seja do peito, seja das costas, sabe? Com essa justificação. A justificação fala que a gente agora pode viver uma vida de santidade diante de Deus, não mais uma vida de condenação, não mais uma vida onde o diabo fica apontando o dedo na nossa cara e dizendo: quem é você para orar? Quem é você para reivindicar alguma coisa? Nós precisamos reconhecer o seguinte: somos pecadores sim, mas pecadores arrependidos, pecadores restaurados, regenerados, justificados. E diante dos ataques do inimigo, você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber quem você é em Deus. Lembra quando Davi disse lá para Golias: olha, você vem contra nós com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A gente precisa saber quem somos em Deus. E aí, queridos, justificados, nós vamos entender que os nossos pecados foram perdoados. Ele rasgou, ele jogou no mar do esquecimento tudo aquilo que era contra a gente. E agora ele está escrevendo uma nova vida, uma nova história. E aí eu vou me santificando dia após dia, viu? Porque eu disse que a armadura não é algo que você usa hoje e amanhã, não. Porque você precisa ter a ideia, você precisa entender o que significa ser justificado em Cristo Jesus, não pela sua justiça própria, não pelos seus méritos, não é porque você deu uma boa oferta, não é porque você deu o seu dízimo, não é porque você ajudou alguém, mas você só é justificado através da obra redentora de Cristo Jesus, que coloca você agora assentado nos lugares celestiais. Mas como é que você vai ficar lá? Lembra daquele camarada que ousou entrar nas bodas de qualquer maneira? Quando o convidado chegou, falou assim: como é que você entrou aqui assim? Ele ficou sem saber o que responder. E o Senhor disse para ele o seguinte: pega esse cara, joga ele fora daqui,
Porque não pode ficar aqui assim, com qualquer vestidura, com qualquer vestimento. Você está no banquete do rei, você está na casa do rei, você está na presença do seu Deus. Então, na presença dele, você vai santificando a sua vida, você vai melhorando, a sua maneira de falar vai mudando, a sua maneira de pensar vai mudando, suas ações vão mudando, e isso vai quebrando a legalidade contra o inimigo. Eu disse na segunda-feira que você não luta contra o inimigo lá, você luta contra o inimigo aqui, você vence ele na sua vida. Também disse na semana passada que a função da espada, a espada não corta o outro, não corta a orelha de ninguém. A espada corta você, abre você para você verdadeiramente confessar pecado, ser justificado em Cristo Jesus e não ter nenhuma condenação sobre a sua vida. Amém? Se posicione. Deus abençoe a sua vida. Proteja os seus órgãos vitais através da justificação em Cristo Jesus. Deus te abençoe.